Eu sou Denise Pacífico Quadrado, nasci em São Paulo, capital, no dia 14 de fevereiro de 64. Eram do interior por parte de mãe e por parte de pai de São Paulo mesmo. Pela árvore genealógica, parte de pai italianos e parte de mãe um pouco misturado. Tem português, tem povos originários, tem também um pouco de judeu, misturado, bem misturado. A minha infância foi uma infância complicada, porque meu pai era uma pessoa que ele mudava constantemente, ele só conseguiu estabilizar depois que a minha mãe deu uma dura nele, por conta de escola das crianças. A partir de 7 anos de idade, ele estabeleceu no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, e lá nós fomos criados. Naquela época brincávamos muito, as meninas não podiam ir para a rua, meu irmão ia para a rua, as meninas não, mas assim mesmo a gente se divertia, e o que eu mais gostava era brincar de teatro. Eu dizia que eu queria ser enfermeira de berçário, eu queria cuidar de bebê recém-nascido. Era o que eu falava o tempo inteiro, repetia isso o tempo inteiro. Eu finalizei o 2º grau, tentei a universidade 2 vezes, eu fui me enfiar num curso bem complexo, na época era na escola, na faculdade, na Ibero-Americana, fazia curso de alemão porque eu trabalhei numa empresa alemã, e eu entendia que aquilo ia ser bom para mim, só que, assim, por muitas questões eu não conseguia acompanhar o curso, tentei 2 anos e meio, fiquei de DP, e então 2 anos e meio depois eu desisti, fui para administração. Naquele momento da minha vida, naquela época era bastante difícil a gente tentar fazer uma universidade, por conta do valor de pagamento da mensalidade, os custos com condução, com alimentação. A empresa era em Guarulhos e a universidade na Brigadeiro Luiz Antônio, então era meio surreal, e aí eu não aguentei, né? Não era uma pessoa fortona, cheia de energia, pesou um pouquinho, então eu não consegui finalizar. Fui para um curso um pouco mais ameno, administração, aí já era na Moca, numa universidade na Moca, e aí esse eu tive que interromper no 2º ano, porque eu engravidei da minha filha Samantha. E aí no segundo momento, no nascimento da minha filha, a gente teve a notícia de que era uma bebê com a síndrome de Down, ela tinha nascido com a síndrome de Down. Recebi a notícia horas depois do nascimento da Samantha. É impressionante, mas os profissionais de saúde, os médicos que trabalham com isso, eles conseguem identificar muito na hora, assim, é incrível, é incrível. Receber a notícia foi uma tragédia grega. É como abrir um buraco muito gigante e você cai lá embaixo e você não sabe por onde você vai começar a se agarrar e começar a subir para tentar reestruturar a sua vida. Isso porque eu sabia o que era a síndrome de Down. Tinha, além do meu tio, um primo no Paraná, que é um primo que a gente quase não tinha convivência por conta da distância, os dois com a síndrome de Down. A minha filha Samantha foi o 3º caso na família. Há 36 anos atrás, a gente não tinha muito para onde correr. E aí as pessoas em volta, a família, enfim, amigos, todo mundo fica muito confuso, todo mundo fica muito atrapalhado, fica querendo ajudar e acaba confundindo ainda mais a situação. Tanto é que ficamos uns 40 dias, mais ou menos, eu ouvindo aquela coisa de que, ah, não, esse pezinho parece com um bisavô. Ah, não, essa mãozinha, esse olhinho parece com não sei quem. Era meio que uma negação ali, meio querendo colocar panos quentes, até sair o resultado do cariótipo. Então a gente já tem aquela circunstância toda complexa, e aí as pessoas se atrapalham e confundem ainda mais. Na verdade, eu acho que eu, Denise, eu me achei até um pouco antes da Samantha nascer. Assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas é algo que eu coloquei isso no livro. Uns 3 meses antes do nascimento da Samantha, 2 meses, era um calor absurdo. A gente morava numa kitnet na Brigadeiro Luiz Antônio, e eu lavando as roupinhas da bebê, né, que eu não sabia que era uma menina, mas lavando as roupinhas do bebê. Eu olho para o lado de cá, para o meu lado esquerdo, um pôr do sol incrível que a gente morava num andar muito alto, aí eu olhei aquele pôr do sol e aí me veio um choro, assim, uma tremenda emoção. Aí então me veio aquela emoção, sabe, terrível, e eu pensei assim, eu comigo mesma, eu vou ter um bebê com alguma questão, eu vou ter um bebê diferente. Eu comigo mesma ali, lavando a roupa e chorando, né? A água do tanque, a água do meu olho. E aquilo ficou, eu não falei para ninguém nunca, nunca, nunca. Eu fui verbalizar isso, acho que quando a minha filha já era grande. Muitos e muitos anos depois,
Um dia eu contei para o meu marido e conto isso também no livro. Então, acho que a partir daquele momento eu tive ali um primeiro impacto real. E o segundo foi no nascimento dela, que aí de fato veio a notícia, veio a realidade escancarada, que a gente tinha assim um bebê diferente e ninguém nunca esperava em hipótese alguma, porque eu era muito jovem, meu marido também muito jovem, todo mundo saudável, a gente não tinha nenhum parentesco. Com o nascimento da Samantha, depois com a orientação de um pediatra, é que eu fiquei sabendo que teríamos que buscar ajuda com um geneticista. Eu nem sabia o que era essa palavra. Buscamos ajuda com um geneticista, 2 meses depois talvez, e com a avaliação e com o histórico todo que foi montado, descobrimos que tínhamos, eu, Denise, na minha família, pelo lado materno, uma alteração genética chamada translocação balanceada. Essa translocação balanceada pode levar à produção de bebês com a síndrome de Down. Então, com o nascimento da Samantha, foi um marco, e através do nascimento da Samantha é que descobrimos essa história toda da alteração genética. Porque até então, nossa, coincidência, tem um. Ah, coincidência, o segundo. Opa, a Samantha foi o terceiro caso na família. Quer dizer, vai saber se não teve há 300 anos atrás, né? Então, acho que o agarrar para voltar foi no momento em que o médico veio conversar comigo, meu marido bastante transtornado, chorando, com uma cara horrível. Eu falei, nossa, o que esses dois estão fazendo aqui no quarto com essa cara horripilante, né? Eu não estava entendendo muito bem. Então, eles me trazem essa notícia. Só que quando chegou a notícia para mim, eu olhei e falei, caramba. Bom, então aí quando eles vieram com essa notícia, o médico e meu marido, eu peguei, pensei e falei para mim mesma, não verbalizei também. Eu falei para mim mesma, se fosse um ET que tivesse saído de dentro de mim, eu ia assumir e vou cuidar com todo amor, com todo carinho e será minha filha. E a partir daí foi mesmo, a partir dessa minha decisão, eu acho que essa decisão foi extremamente impactante. E eu trabalhei para que ela conseguisse se desenvolver, conseguisse ter uma vida adequada. Por decisão minha, eu entendia que ir atrás de livros, que provavelmente livros científicos não iam me salvar muito. Eu estava com a minha filha ali, eu tinha que tentar fazer alguma coisa. E o que me ajudou bastante na época foi que já existia o termo estimulação precoce. E eu fui cuidando da vida da minha filha como uma filha, uma criança. Eu era mãe de primeira viagem e tentava, acho que, copiar a minha irmã, que tinha já 3 filhos na época. E por ali fui cuidar como uma criança, como se cuida de uma criança, e baseada na estimulação precoce. O primeiro contato dela com amiguinhos foi muito bebê. Ela devia ter 8 meses, 9 meses. Eu tinha, na época, morava na Penha, na Zona Leste, tinha uma escola especial, e ela foi para essa escola especial. Lá tinha fono, tinha TO, tinha fisioterapeuta, e era o que eu precisava. E lá ela ficou. Foi a primeira escolinha dela, que não era uma escolinha, era praticamente uma clínica. E lá ela recebia também estímulo e tinha um contato com as outras crianças. A vida inteira minha filha estudou em escola especial. Ela nunca foi para uma escola pública, uma escola do estado, uma escola do município, uma escola particular. Eu engravidei 2 vezes depois da Samantha, 2 abortos espontâneos, muito provavelmente por conta desse erro genético, só que naquela época não se fazia avaliação do material. E aí, na 4ª gestação, foi o meu filho, o Vitor Hugo. Aí, do Vitor Hugo, a gente já sabia do risco, já sabia da história, já sabia do histórico familiar, tinha mais informação, e eu fui fazer um exame, né, que era o que tinha disponível na época, um exame chamado vilocorial, um exame bastante invasivo e um pouco perigoso, né, para uma gestante. Mas era o que tínhamos na época. E mais ou menos depois de umas 2 semanas veio o resultado desse exame de vilocorial. Eu devia ter cerca de mais ou menos 2 meses, né? Eu não contava por semana, mas eu estava mais ou menos de 2 meses de gestação. E fomos buscar o resultado desse exame. Um dia, já era quase anoitecer, eu e o meu marido, num hospital lá na região da Rua Frei Caneca, na região da Paulista, que era onde esse médico geneticista nos atendia. E ali, de novo, tivemos a notícia de que era um feto masculino e que também tinha síndrome de Down. De novo, o chão abre, de novo você vai para um...
E assim, foi inacreditável, né? Aí foi inacreditável. Poxa, mas 2 vezes, né? Como pode? Enfim, foi bastante complexo, muito difícil. Eu fiquei 15 dias entre a cruz e a espada, falar o português claro, porque eu pensei em alguma possibilidade de intervir e não ter este meu filho, mas por inúmeras questões, eu preferi assumir a gestação, preferi assumir todo o trabalho, todo o empenho e toda a dedicação que eu sabia que eu ia precisar, toda a energia, toda a força, e eu preferi seguir por esse caminho. Tem essa questão dos 2 abortos que eu tive, que foi assim, algo extremamente importante. Tem a questão de repente, eu renegar minha própria filha, que a minha filha já estava, então, mais ou menos com 2 aninhos. E para mim mesma, enquanto pessoa, enquanto ser humano nesse mundo, eu entendia que se está ali, se está comigo, faz parte da minha vida. É a minha missão e talvez tenha que ser desse jeito. Tinha uma coisa que, nessa decisão aí, desses 15 dias, tinha uma ideia que me afligia bastante, que era o pensamento de que, e quando eu ficar velha? Como eu vou cuidar de 2 pessoas com síndrome de Down? Eu com a pequenininha, Samantha, e um na barriga. Isso era uma coisa que me afligia. Tem que se organizar, né? Não dá para fingir que, tudo bem, vamos viver um dia após o outro. Não. A gente tem que pensar sim, se organizar, se preparar, avaliar, cuidar super assim, que eu acho, é cuidar da saúde, não só nós e eles também. Porque com mais ou menos uns 2 anos e 9 meses, por aí, eu ia numa médica homeopática, da homeopatia, uma pediatra, e ela fazia a medição da circunferência de cabeça dele. Eu não entendia muito bem, porque ele não era bebezinho mais, ele já tinha aí quase 3 anos, e ele não andava. Então, essa médica, um dia chega para mim e fala, olha, mãe, acho que é bom procurar um neurologista, porque eu estou vendo aqui, estou acompanhando, parece que deve ter alguma alteraçãozinha, bom, enfim. O Vitor Hugo, além da síndrome de Down, ele nasceu com hidrocefalia, seringomelia, pés tortos, e assim, a partir deste momento, ele fez a primeira cirurgia com 4 anos, para colocar a válvula para controle de hidrocefalia, e a gente teve até aí uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, envolvidos com hospital, com cirurgia, com internação. Eu me deletei, eu me apaguei, eu me anulei. E assim, eu fui lá para o 9º lugar, 10º lugar. Se sobrasse uma possibilidade, eu fui como um trator na educação deles, no cuidado com eles o tempo inteiro. Talvez um pouco até por conta dessa questão toda de ter que estar em hospital de internação e de cirurgia e correndo risco de vida algumas vezes. Talvez isso tenha tido uma influência, mas eu me deletei enquanto pessoa. Eu não me preocupava que eu precisaria fazer isso, fazer aquilo, mesmo porque se eu tivesse grandes objetivos, eu ia me dar muito mal. Porque ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Ou eu cuidava de 2 bebês, 2 crianças com deficiência, ou eu ia sei lá o que na vida. Então, eu apaguei, não tem mais nada, e um dia, se sobrar, um dia, se possível, aí, quem sabe, eu consiga, né, quando eu tiver um tempinho, quando eles estiverem maiorzinhos, estudar, ter um trabalho, ser uma pessoa do mercado de trabalho, uma pessoa que pudesse, né, estar atuante na sociedade, e eu não estava, né, eu estava no escanteio total, porque eu fiz um combinado lá com o meu interior. Ó, fica quieta aí, aguenta aí. Só que eu aguentei muito tempo, né? Muitos e muitos anos. Minha filha já está com 36, meu filho 33. E eu agora com 60 é que estou vendo a possibilidade de poder estar levando parte da minha história de vida para as pessoas, especialmente para as famílias, para as mães, que é o que eu entendo que precisa mais de apoio. Assim, quando eu tive o Vitor Hugo, eu devia ter os 2 bem pequenininhos, a Samantha devia ter uns 5, o Vitor, ou a Samantha 6, o Vitor 3, alguma coisa assim. Eu com os meus 2 lá, né, na minha luta, na minha rotina, e muitas coisas aconteceram, eu ficava pensando assim comigo, poxa, acho que seria legal se eu pudesse contar a minha história. De novo, né, a gente não tinha mídias, não tinha celular, não tinha male-male telefone, não tinha e-mail,
E eu comecei a pensar nessa possibilidade do livro. Puxa, podia contar a minha história, e as coisas foram acontecendo, só que o livro sempre ficou num cantinho ali. Eu com essa necessidade, com essa ideia de que eu precisaria deixar sobre a minha história. Não por mim, não para ser famosa, não para vender livro, mas um apoio, porque assim, o que eu tive lá 36 anos atrás? Praticamente nada. Então, eu pensava, eu entendia que seria bom se pudesse acontecer de eu escrever um livro. Com a pandemia, com a reclusão de pandemia, eu falei, gente, ou é agora ou é nunca mais. Porque eu já estou beirando 60, daqui a pouco não vai rolar mais nada. Com o apoio de um relator, eu consegui colocar tudo num papel, trabalhei intensamente, trabalhei bastante, mas eu acho que aquilo estava tão já, né, na minha alma, no meu coração, na minha mente, que em 9 meses eu consegui, e aí em março de 2022 o livro foi lançado, foi publicado. Quero saúde para mim, para os meus filhos, eu quero consciência, eu quero mente sã para poder continuar minha jornada com eles. Isso eu quero para o meu futuro. Bom, então esse aqui é meu livro, Dá um Quadrado. Ele foi lançado em 2022 e conta parte de minha história de vida com os meus filhos, a Samantha Quadrado e o Vitor Hugo Quadrado.